Olá, eu me chamo Ingrid Cabral e eu vou iniciar a apresentação do nosso seminário. Os outros integrantes do grupo são Atos Tavares, Natália Lobato, Neila Gabriele, Salomão Braga e Valéria Chaves. A gente vai fazer a apresentação do artigo Efeitos da fermentação e torrefação no perfil de aminoácidos livres do cacau crioulo cultivado na Venezuela. Esse artigo foi publicado pela editora Food Techno no ano de 2019 e teve como objetivo geral otimizar e validar uma metodologia analítica para a avaliação de aminoácidos e determinar os efeitos da fermentação e torrefação no cacau crioulo que foi cultivado na Venezuela. Antes de iniciar a apresentação do artigo, a gente vai fazer uma breve contextualização sobre a origem do cacau. Bom, a primeira planta de cacau foi encontrada na Mesoamérica Antiga, o que hoje é conhecido como México. E os Olmecas, que foi uma das primeiras civilizações da América Latina, foram os primeiros a transformar a planta de cacau em chocolate. Estes bebiam chocolate durante rituais e o usavam como remédio. Em seguida, os maias, que apelidaram o chocolate como a bebida dos deuses, o chocolate maia era uma venerada bebida feita de sementes de cacau torradas e moídas, misturadas com malaguetas, água e milho. Os maias deitavam essa mistura de um pote para o outro, criando uma espessa bebida espumosa chamada chocalte, que significa água amarga. No século XV, os astecas usavam os grãos de cacau como moeda de troca. Eles acreditavam que o chocolate era um presente de um deus e bebiam como uma bebida refrescante, um afrodisíaco e até mesmo para se prepararem para a guerra. E aí a gente sabe que o contato inicial dos europeus com o cacau foi em 1502, quando um dos navios da quarta expedição de Colombo às Américas encontrou na costa norte da atual Honduras uma canoa nativa contendo amêndoas de cacau para comércio. E na América do Sul, a Venezuela foi um dos primeiros países a introduzir o cultivo do cacaueiro. Atualmente, existem 3 variedades de cacau amplamente reconhecidas: o cacau forasteiro, o crioulo e o trinitário. De acordo com a Organização Internacional de Cacau, há outra categoria, que é conhecida como cacau de aroma fino, classificado como cacau de aroma e sabor requintado. Esse tipo de cacau representa 8% da produção mundial, onde os maiores produtores desse tipo são os países sul-americanos, como o Peru, o Equador, a Colômbia e a Venezuela, com cerca de 76% da produção mundial, como é mostrado no gráfico ao lado, sendo que a Venezuela é o único país no mundo onde o cacau porcelana crioulo é produzido e colhido. O cacau porcelana crioulo é uma variedade de cacau crioulo reconhecida mundialmente por suas propriedades organolépticas, que estão associadas à relação teobromina-cafeína. O seu sabor, a textura e os aromas com notas de mel, caramelo e nozes frescas os diferem dos demais cacaus. As condições favoráveis de clima e solo na Venezuela dão a eles uma qualidade intrínseca, porém é necessário otimizar a produção e o valor comercial para mais melhorias. A demanda pelo sabor do chocolate é o que impulsiona a produção de cacau. Por este motivo, todo o processo de desenvolvimento do aroma e sabor é bastante estudado, pois depende muito de como são realizados os processos de fermentação e torra. Vários fatores influenciam na qualidade do produto. Um destes fatores críticos é a utilização do material genético confiável quanto à sua origem e qualidade, bem como o manejo pós-colheita adequado. Outros fatores são o tipo de fermentação, a frequência de remoção, a durabilidade da vagem do cacau, o tempo de fermentação, a metodologia de secagem e a mistura dos grãos. A fermentação é uma fase crucial para a qualidade final, pois é nela que ocorrem mudanças físicas, químicas e bioquímicas dentro da amêndoa para a formação dos chamados precursores de aroma e sabor. Durante esse processo de fermentação, a polpa mucilaginosa, que é o que envolve os grãos, se quebra e provoca a morte do cotiledôneo. Logo em seguida, é desencadeada a transformação bioquímica com a ação combinada das enzimas endoprotase, aspartato e carboxipeptidase, levando à redução do amargor e da astringência, e também ao desenvolvimento dos precursores gustativos, como aminoácidos livres, peptídeos e açúcares.
Os grãos de cacau que não são fermentados têm um sabor adstringente e desagradável e precisam ser fermentados, secos e torrados para que se obtenha um sabor característico de chocolate. Em materiais e métodos, para uma melhor compreensão do procedimento do trabalho, foi desenvolvido esse esquema, que ilustra o processo desde a obtenção da amostra de cacau até o seu armazenamento. As amostras foram selecionadas tanto do banco de dados quanto de uma estação local localizada na Venezuela. Os pesquisadores do presente artigo, eles escolheram 5 grupos de crioulo, os quais foram a Quasere, a Zea, San Juan e a Porcelana. Após essa escolha, todos os cacais foram plantados, amadurecidos e colhidos. É importante mencionar que após esse processo, os cacais foram quebrados para a extração das amêndoas. Como já mencionado anteriormente pela minha colega, um dos fatores fundamentais para a qualidade organoléptica dos cacais se faz presente no processo de fermentação. Logo, depois de extrair as amêndoas, este componente é fermentado durante 3 dias e revolvido a cada 24 horas. Nas etapas de pós-fermentação, as amostras de cacau foram separadas em 2 grupos, um com o processo de torramento, onde são aquecidas a 125 graus Celsius, e outro sem esse processo. Sendo este a diferença principal de ambas as etapas, haja vista que os processos posteriores são semelhantes. Ou seja, em ambos, as amostras passaram por trituração e peneiramento. Por fim, todas as amostras foram coletadas em recipientes plásticos e armazenadas a menos 20 graus Celsius. Materiais e métodos. Para se fazer a análise dos aminoácidos foram realizados 3 processos. Primeiro foi realizada uma extração por sonicação de 0,8 gramas do pó do cacau desengordurado para que se pudesse obter o extrato. E em seguida foi realizada uma reação de derivatização, que é uma técnica justamente utilizada para se obter uma substância com uma estrutura semelhante da original, ou seja, uma derivada, por isso o nome derivatização. E o derivado geralmente possui propriedades diferentes, propriedades mais atrativas do que o antecessor dele. Em seguida foi realizada uma cromatografia gasosa por espectrometria de massa, para que pudesse ser feita as análises dos derivados de aminoácidos. E é importante ressaltar que a detecção dos aminoácidos foi realizada no modo de monitoramento de íons, SIM. E a identificação dos analitos foi realizada pelas bibliotecas de espectrometria de massa WIST e Wiley. Aqui iremos discutir os nossos resultados e métodos. Foram analisadas amostras de cacau enriquecidas com diferentes níveis de concentração dos aminoácidos, para realizar os estudos de recuperação e estimar a precisão do método. Aqui na figura 1, nós temos uma relação dos aminoácidos livres e os dias de fermentação. É possível detectar aqui um aumento progressivo com relação à quantidade de aminoácido, até o 3º dia, onde vai ocorrer a torra, que há uma queda significativa. Vale ressaltar que todos esses grãos apresentavam uma quantidade significativa de aminoácidos livres antes do processo de fermentação. Mas o nível de aminoácidos livres é substancialmente mais alto em grãos de cacau fermentado do que nos grãos de cacau não fermentados. Na figura 2, nós temos o conteúdo de aminoácidos após 3 dias de fermentação do cacau crioulo. Os aminoácidos hidrofóbicos predominantes foram a leucina, a fenilalanina, a valina, a alanina e a isoleucina. Esses aminoácidos estão associados ao aroma do cacau, devido à sua maior capacidade de reagir com os açúcares na fase da torra. Bem, aqui na figura 3, nós temos os conteúdos de ácidos livres, hidrofóbicos e outros aminoácidos durante o processo de fermentação e torra para diferentes variações do cacau crioulo venezuelano. Além disso, a figura 4 mostra diferenças significativas entre as variedades Meridiano San Juan e Zea, que são cacau geneticamente equivalentes, mas cultivados em áreas diferentes. E essas diferenças podem ser atribuídas às condições edafoclimáticas, do clima, solo, litologia em que a colheita foi realizada. E essas condições edafoclimáticas, elas afetaram diretamente os precursores do aroma e sabor.
Além disso, outros pesquisadores também relataram que fatores como as condições climáticas durante a formação dos frutos, o grau de maturação das bagas, o estado nutricional da planta-mãe e material genético influenciam significativamente o perfil dos aminoácidos durante os processos de fermentação e secagem. Resultados: na etapa de torra, a reação de Maillard, que é uma reação química entre aminoácidos e carboidrato redutor, causa a degradação dos aminoácidos livres. Esse processo é crucial para a formação de compostos associados ao sabor e ao aroma do cacau. Observou-se que essa redução de aminoácidos livres e hidrofóbicos é mais presente na variedade porcelana. Durante a etapa da torra, temos um aumento significativo das pirazinas, que são compostos aromáticos que também influenciam no aroma final do cacau. E a concentração de pirazinas pode ser usada para avaliação da eficiência do processo de torragem. No gráfico a seguir temos a concentração de ácidos, aminoácidos hidrofóbicos e pirazinas na fermentação e na torragem. Como podemos ver, durante a torragem houve diminuição dos ácidos e aminoácidos, mas um aumento significativo das pirazinas em amarelo, principalmente na variedade porcelana. Conclusão: com base nos resultados, os autores puderam concluir que os métodos utilizados tiveram boa precisão e estabilidade e eficiência na extração. Observou-se também o aumento do teor de aminoácidos livres na etapa de fermentação e formação de pirazinas na etapa de torra. Logo, os autores concluíram que a diferença de cacau fermentado e não fermentado se dá pela quantidade de aminoácidos livres e proporção entre aminoácidos hidrofóbicos e ácidos. Obrigado pela atenção. Estas foram as referências das imagens utilizadas na apresentação.